Bem-vindos ao programa Vida na Palavra. Mais um dia na presença do Senhor. E louvamos a Deus porque a fidelidade dele nos acompanha quando o obedecemos. A Bíblia diz que se nós obedecermos ao Senhor Jesus, nós vamos guardarmos os seus mandamentos. Ele vai fazer com que nós sejamos abençoados em todos os nossos caminhos. Se nós obedecermos os mandamentos e a palavra do Senhor, o Senhor nos diz que colocará-nos por cabeça e não por cauda. Ele diz que nossos celeiros serão bem-sucedidos. Ele diz que os nossos inimigos fugirão da nossa presença. Por onde eles vierem, eles vão voltar. Então, o princípio da obediência à palavra de Deus, que é Deus falando conosco, vai gerar muitas vitórias nas nossas vidas. Então, em todo momento, o Senhor ele nos leva, a pararmos, para meditarmos, para se deter naquilo que Ele está falando conosco através da palavra do Senhor. E Deus, Ele sempre nos coloca uma condição para nós sermos bem-sucedidos na nossa vida. E nós, quando nós colocamos e observamos a palavra em toda a inteireza dela, nós vamos ver que Deus coloca assim, olha, se você, como em Deuteronômio 28, obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E hoje, no programa Vida na Palavra, o Senhor colocou no meu coração para estar junto com os irmãos, com aqueles que nos assistem, a entendermos que nós temos que viver uma vida de plantio, porque todos os dias, se nós plantarmos na presença do Senhor, plantarmos aquilo que Deus direciona, nós vamos ter boas colheitas. E nós não podemos ser hipócritas, porque nós precisamos a cada dia ver algo bom acontecer em nossas vidas. E a direção de Deus hoje é que nós venhamos plantar boas sementes verbais, que é uma semente que é o quê? Que vem, a gente vai plantar a semente verbal, é a semente que vem através das palavras, daquilo que nós dizemos. E a Bíblia diz que as palavras, ela tem poder de abençoar ou amaldiçoar. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 15, do versículo 1, 2, 3 e 4, nós vamos estar fazendo menção de alguns textos da palavra do Senhor, para você observar como é importante a gente ter cuidado da forma que nós nos dirigimos ao outro, ao nosso próximo, e como a nossa palavra ela pode gerar vida ou pode gerar morte. E isso, como eu falei, que se nós obedecermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, nós seremos bem-sucedidos. E uma semente que nós lançamos de boas palavras vai gerar uma colheita eterna para a glória e nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Então vejamos esse texto. Diz a palavra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O 2 diz assim, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E o 4 fala assim, do capítulo 15 de Provérbios, uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Então, amados, olha aqui o que Deus está falando para nós. Que quando nós temos uma palavra com as pessoas mais branda, que reflete calma, que reflete paciência, ela vai desviar o furor. Então ela vai fazer com que a ira, as brigas, as contendas, elas sejam desfeitas. Então, por exemplo, se uma pessoa ela vem com uma palavra muito dura conosco, uma forma agressiva de falar conosco, se nós respondermos de uma forma mais calma, a gente vai fazer com que uma confusão, uma briga, uma guerra
seja desfeita. Por quê? Porque isso é ser sábio. E a Bíblia diz que o longânimo, de bom ânimo, aquela pessoa que é calma, que é paciente, ela vai fazer com que guerras sejam desfeitas. E essas guerras, eu não estou falando a nível de nação, eu estou falando a nível de família, de dentro de casa, porque a melhor coisa que nós podemos ter é paz dentro dos nossos lares, porque quando a gente tem a paz, o que acontece? Você consegue resolver os seus problemas com aqueles que moram dentro do seu lar de uma forma com mais sabedoria. Vocês vão conseguir escutar um ao outro, falar de uma forma mais mansa e vocês vão conseguir a solução dos seus problemas. Então aqui diz o quê? Que Deus, Ele olha para nós e Ele olha observando quem é bom e quem é ruim. Então, se você tem uma palavra mais pacífica, não uma palavra dura, arrogante, você vai fazer o quê? Você vai ser adornado com sabedoria. E a sabedoria, ela edifica e não destrói. A sabedoria, ela faz com que o seu lar seja edificado, fique de pé. Então, Deus está dizendo que uma língua saudável, diz Provérbios, ela vai ser árvore de vida. Então, o que está falando? Se nós falarmos aquilo que é correto, de forma correta e com amor, nós vamos ter vida e não ter morte. Às vezes, você tem um problema até em qualquer área da sua vida, seja você chega num estabelecimento e você vê uma pessoa que te trata mal, mas se você colocar uma palavra de amor, você vai ver que Deus vai te responder. Se você vai num hospital e você chega ali brigando com todo mundo, às vezes você não vai conseguir que alguém seja atendido, mas se você vai no nome do Senhor, mostrando que você tem Jesus, a Bíblia diz que é árvore para a vida e Deus está contemplando. Se você usar as suas palavras de uma forma correta, você vai ver que Deus vai te abençoar porque Ele vela pela sua palavra. E quem tem uma língua má, que existe perversidade, não vai ter um espírito quebrantado, não vai ter um coração bondoso. Então Deus diz que há poder nas nossas palavras. E se a gente quer ser bem sucedido, você vai ver ali na frente um texto que eu vou ler, que vai nos dar vitória, se a gente usar bem as nossas palavras. E em Salmos 33, o versículo 6 ao 9 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Aleluia, Jesus, glórias ao nome do Senhor. Sabe o que esse salmo está falando para nós? Como Deus usou a sua palavra, os seus lábios, a sua boca para criar os céus e a terra e tudo que nele há, porque você sabe que Deus falou, haja sol, haja lua, haja estrelas, né? O Senhor foi falando e tudo se formou. E neste programa, Vida na Palavra, porque Deus está trazendo para profetizar vida, Deus diz que se tu usares a tua boca com sabedoria, você vai falar e vai existir. Porque Deus nos ensinou através desse salmo, porque pela sua boca, pela sua palavra, Ele criou os céus e a terra. E você pode parar para pensar o que você está precisando de Deus. O que você está necessitando de Deus? E você veja que está completando uma mensagem que Deus me deu no programa anterior, que pelos nossos lábios nós podemos profetizar e algo acontecer. Então aqui nós vimos o que? Um outro texto que Deus disse, se respondermos de forma branda, Deus vai nos abençoar, vai fazer com que toda contenda, intriga, confusão seja banida. Deus diz o quê? Que se usarmos os nossos lábios, imitando a Jesus, imitando ao nosso Criador, para falar assim, olha,
criou os céus e a terra. Então o que Deus quer que você use a sua boca? Para profetizar, para falar palavras de vitória para aqueles que estão à sua volta e aqueles que estão necessitando de algo, de milagre, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o que é isso? É ter sabedoria, é ter entendimento e discernimento, que se nós pararmos para pensar e organizarmos os nossos pensamentos e levá-los cativos em obediência a Jesus e entendermos qual a hora de falar e qual a hora e de que forma falarmos e de que hora silenciarmos, nós vamos ganhar muitas vitórias, nós vamos ganhar muitas guerras, nós vamos ter vitórias através da pessoa do Senhor Jesus. Então há poder nas nossas palavras e devemos usá-las para o bem, não para o mal. E aí em Salmos 34, 12 e 13 diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Mais uma vez, sabedoria no falar. Aqui está dizendo, se nós quisermos ter dias prolongados, dias felizes, a Bíblia diz que nós temos que guardar a nossa boca, os nossos lábios, de falar enganosamente, de falar aquilo que é mal. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, não estão presentes em determinado lugar, e tem pessoas que conhecem até a palavra, mas não praticam, não estão praticando, e começam a falar mal um dos outros, começam a falar coisas que ouviram dizer de outras pessoas, e aqui diz que temos que ter cuidado, que podemos até usar os nossos lábios para falar enganosamente algo que não é verdadeiro a respeito do outro, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os nossos bons costumes. Então parece que isso é coisinha simples, não, mas hoje Deus está dizendo, vamos vigiar os nossos lábios, vamos vigiar aquilo que falamos, vamos ver quem chega até nós, de quem está falando e o que está falando, porque a Bíblia diz, se quisermos ter vida, nós temos que usar os nossos lábios para o bem, não para o mal. Porque diz aqui, que ter dias largos, dias de abundância, refreia, guarda, põe um freio nos lábios e não deixe ele falar, ser usado para o mal. Não deixe ele falar enganosamente daquelas pessoas que não estão presentes e não podem nem se defender. E isso começa dentro do nosso próprio lar. É um aprendizado que é difícil, porque nós somos falhos e imperfeitos, mas o Senhor quer pessoas saradas, curadas, que vão sentar nas suas mesas e vão estar falando salmos, louvores, vão estar ensinando a palavra e não estar falando mal um dos outros. Que você sabia que os nossos filhos, eles nos observam? E nós temos que começar a ser igreja, pessoas de Deus dentro da própria casa da gente. E se os nossos filhos observarem a gente falando mal um dos outros, falando aquilo que a gente nem tem certeza se é verdadeiro ou não, o que vai acontecer? Eles vão aprender algo que é errado e não vai trazer vida para a vida deles e nem para a nossa casa. Então que o Senhor cele, os nossos lábios, unja os nossos lábios para nós, como falou em Filipenses, que a gente deve pensar o que é verdadeiro, o que é puro, o que é de boa fama, e nós devemos nos encontrar para falar aquilo que vai edificar a vida do nosso próximo e não vai destruir. Então não fale aquilo que você não tem certeza, não fale daquelas pessoas que você nem sabe se aquilo é verdadeiro. Você não procure evitar conversas que não vão edificar, porque eu tenho certeza que se você fugir da aparência do mal, Deus vai trazer a sua vitória. E às vezes você não ganhou a sua vitória até hoje porque você está usando seus lábios para o mal e não para o bem. Em Salmo 105, 31, do versículo 34, diz assim: falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o teu território.
Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. Deus colocou esse texto para eu ler, porque foi quando Deus trouxe, né, todas aquelas 10 pragas para o Egito. Então, o que acontece? Deixa Deus ser seu juiz. Porque quando Deus vê que há injustiça sobre a sua vida, Ele fala para a gente se calar. Não falar nada, não querer vingar com as nossas próprias mãos. Mas aqui está dizendo que quando a gente se cala e deixa de falar aquilo que é errado e amaldiçoar as pessoas, o nosso Deus, que é o juiz verdadeiro, Ele vai aplicar o juízo aos nossos inimigos. Aqui, esse texto diz que Ele, com a palavra, Ele aplicou o juízo para os inimigos do povo de Deus. Então, cale-se diante dos homens, mas abra os seus lábios e adore a Deus, como Deus falou com Josafá: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Cale, porque você vai ver a bênção que eu vou dar para a sua vida. O Senhor sempre disse que nós devemos fechar a nossa boca no momento certo, porque Ele, com a palavra dEle, Ele constrói e destrói os nossos inimigos, porque o nosso Redentor vive e tem se levantado sobre a terra. E quando nós temos palavras positivas, nós vamos construir relacionamentos. Quando nós elogiamos o nosso próximo, quando nós dizemos aquilo que vai fazer ele ir para frente, não ser destruído, nós vamos construir relacionamentos. E palavras mal colocadas, elas destroem relacionamentos. Então vigia, ore, porque muitas pessoas oram muito, mas esquece que a Bíblia diz que nós primeiros temos que vigiar e depois orar. E eu quero deixar aqui, para encerrar o programa, eu li um texto que eu achei muito interessante, que diz assim que durante a Segunda Guerra Mundial, muitas indústrias nos Estados Unidos foram transformadas em fábricas manufatureiras de armas e munições, navios e outros recursos para a guerra. Em várias dessas fábricas havia pôsteres com os seguintes dizeres. Olha só que interessante. Deus me deu um texto, né, para nós plantarmos sementes verbais. Boas sementes, boas colheitas. E ali estava naqueles pôsteres, naquela indústria. E a gente pode colocar isso, nós podemos colocar isso dentro dos nossos lares. Língua solta afunda navios. E aí a gente coloca dentro da nossa casa assim, a gente pode colocar esses pôsteres. Hoje precisamos de alguns lembretes parecidos em nossas casas. Língua solta afunda relacionamentos. Então procura controlar mais a sua língua. Procura controlar mais o que você fala, porque você pode destruir o seu lar com as suas palavras. E aqui dizem que nessa empresa eles colocaram direto, em todo lugar, língua solta afunda navios. Por quê? Porque se a pessoa colocasse uma palavra ali, podia destruir todas as coisas. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus chamou para nos abençoar, para nós sermos abençoadores, colocarmos as mãos e abençoarmos e profetizarmos a bênção na vida do nosso próximo. E encerrando, deixando um outro versículo, porque a palavra, ela edifica, ela consola, ela exorta, mas essa semente que colocarmos de falarmos corretamente, de uma forma mansa e agradável a Deus, vai trazer uma colheita vitoriosa, que é vida, que foi o que o Senhor falou. Diz em Provérbios 12:25, a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar por boas palavras entrarem dentro do seu coração, para você conseguir a sua vitória, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Senhor, nós colocamos diante do Senhor este programa que o Senhor plantou no meu coração, para eu aprender mais e também ensinar
que quanto mais nós estivermos plantando sementes, Senhor, de boas palavras, nós vamos ter alegrias na nossa vida e nós vamos ter conquistas. Então, Senhor, eu quero te pedir que todos aqueles que nos assistem venham aprender, que sejam prontos para ouvir e tardio para falar. Senhor, para profetizar em milagres, para abrir os lábios, para louvar ao Senhor, para entoar louvores de adoração, para cantarmos, porque o Senhor ensinou que até diante de dificuldades, se nós louvarmos o Senhor, cantarmos ao Senhor, adorarmos o Senhor abrirá, Senhor, portas de milagre para as nossas vidas. Deus, muitas pessoas têm destruído os seus relacionamentos, Senhor, onde estão por causa de palavras mal colocadas. E nós pedimos a Deus, no nome de Jesus, que nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então, que isso é sinal que nós temos que ouvir mais do que falar, no sentido de falar aquilo que é mal. E eu te peço, a Deus, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, porque o Senhor falou ao meu coração, se dominarmos a nossa língua, nós vamos conseguir muitas conquistas em todas as áreas de nossas vidas, porque através da palavra o Senhor disse que traria vida, que o Senhor daria dias abundantes e felizes. E nós queremos, Senhor, ser ensinados por Ti, porque Tu, Jesus, é o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores. E eu quero pedir, ó Pai, neste programa, que o Senhor traga, Senhor, um emprego pela irmã que pediu, Senhor, que o seu esposo está desempregado desde janeiro. Senhor, que o Senhor visite, Senhor, a Gisele. Senhor, visite a casa dela. Eu conheci, Senhor, através de um telefonema. Eu não sei se ela mora ainda nos Estados Unidos, mas que o Senhor esteja trazendo um emprego para seu esposo, porque o Senhor é Deus de milagres. Senhor, eu venho pedir, ó Pai, pela irmã Tassi, que passou por uma cirurgia, Senhor, relacionada aos rins, que o Senhor esteja visitando ela com poder, com a Tua graça, que ela venha ser recuperada, como hoje já tivemos notícia que ela foi atendida, que foi tudo bem, que o Senhor continue fazendo milagre na vida da sua filha. Senhor, nós queremos pedir para todos aqueles que nos assistem, que nós temos pedido, Senhor, as pessoas têm pedido oração, pedido para que se abram portas, e nós pedimos, ó Deus, que venha sobre todos aqueles que nos assistem, portas de emprego, curas de enfermidade, que venha restauração de relacionamentos, que casas sejam edificadas através, Senhor, do programa Vida na Palavra, porque esse projeto é do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de falarmos do Teu amor e de falarmos da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz e faz aquilo que é necessário para construir lares. Em nome de Jesus, Senhor, eu te oro e te agradeço. Amém. Amados, eu quero te agradecer que você tem nos acompanhado, né? Nós temos recebido cada vez mais feedbacks das pessoas que têm assistido o programa. E nós estamos felizes com os resultados das orações, da pregação da palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. Hoje eu fiquei muito emocionada, no meu coração encontrei uma pessoa que ela me conheceu há muito tempo, quando eu prestei serviço na Petrobras. Eu achei muito interessante que essa pessoa não era evangélica ainda, e ela foi e falou assim: uma vez você me deu um cartãozinho com uma mensagem bíblica, e eu confesso que eu nem lembrava disso, mas para a glória do Senhor, essa sementinha escrita frutificou, e essa pessoa está indo para a casa do Senhor, está cultuando a Deus, está buscando a presença desse Deus que a gente prega. Então, o momento que a gente planta, a gente talvez não vai ver a colheita muito rápido, mas chega um momento que Deus fala assim: olha, aquilo que você fez para me agradar está gerando resultado. E há resultados no programa Vida na Palavra, porque Deus é fiel. E eu quero dizer que a gente continua, né, tendo os cultos de quarta-feira aqui na minha residência. O endereço está aí na tela.
você venha participar. Nós já temos visto testemunhos de pessoas que têm vindo aqui. Tem pessoas que falaram assim: olha, cada quarta que eu venho aqui eu recebo uma vitória, mas quando ela estiver toda completa eu vou dar o testemunho. Então a gente está feliz porque é Deus presente neste lugar. E nós também temos culto, né, na nossa igreja, Assembleia de Deus Shalom, ali ao lado do Castelinho do supermercado Casa Grande. Então vá participar, vá adorar a Deus, porque a Bíblia diz: alegrei-me quando fomos à casa do Senhor. E quando a gente vai, a gente nunca volta de mãos vazias. E até o próximo programa Vida na Palavra, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passareiro alegre eu só a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medi o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. És tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar,
adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Não há ninguém como tu, Senhor Deus. Eu te convido, onde você estiver assistindo agora, a exaltar essa grandeza. Talvez assistindo a esse DVD você para pensar nos seus problemas, você para pensar nas suas lutas. E talvez você pense, elas são tão grandes, as dificuldades que eu passo são gigantes. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é maior. Como nós acabamos de cantar, eu posso olhar para as estrelas, eu posso olhar para o mar, eu posso olhar para tudo que está ao meu redor. Quão grande é o Senhor Deus, Ele é maior. Se você tem pensado que não há solução, se você tem pensado que não existe mais resposta, eu estou aqui para te dizer nesse dia que existe. Confia nele, descanse no Senhor Jesus. Confia nele, oh, descanse no Senhor. Grande és tu, Senhor, maior que meus problemas. Grande és tu, Senhor, grandioso, maior que a dor. Grande é o Senhor, maior que o céu, que a terra e o mar. Tu és maior que a enfermidade, maior que a depressão. Tu és maior, oh, Ele é maior que a sua dor. Ele é maior que o seu medo, que o seu sofrimento. Ele é maior. Quão grande és, quão grande és. Receba, receba onde você está. Receba, receba, receba dessa cura que Deus tem para a sua vida, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Aleluia, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.